pessoal, vamos dar sequência então aqui à segunda parte do nosso bate-papo sobre a DrogaVet, sobre o mundo da manipulação veterinária. Continuo aqui com o Marcos, que é o nosso gerente. Eu sou o Alex, supervisor de vendas da DrogaVet. Marcos, boa tarde. Boa tarde. Marcos é nosso gerente comercial. Só lembrando que esses dois bate-papos vão estar disponíveis nos nossos canais do YouTube, tanto da DrogaVet São Paulo quanto da VetSign. Vai estar disponível também no Spotify. E sigam as nossas redes sociais para irem acompanhando a movimentação, acompanhando as novidades que a gente posta, que a gente posta para informar todos por lá. Marcos, primeira parte a gente falou do que é a DrogaVet, quais são os valores, a missão, o que constitui a DrogaVet São Paulo. Agora, entrando especificamente na manipulação veterinária, explica para a gente o que são as formas farmacêuticas. Bom, vamos lá. Primeiro, todo mundo ainda tem uma certa dificuldade para entender qual que é a grande vantagem da manipulação. E como eu falei na primeira parte, a manipulação ela traz alguns benefícios para o médico veterinário na hora de prescrever, para o tutor na hora de administrar. E um dos grandes benefícios, então, que eu falei, é justamente as diferentes formas farmacêuticas que a gente tem para manipular um produto e dispensar isso para o animal. Quando eu falo dispensar, a forma farmacêutica é justamente isso. É a forma, o modo como o medicamento vai sair, vai ser entregue para o tutor para ser administrado ao animal. Então, isso é realmente a forma farmacêutica. Colocando aqui dentro dos slides, eu tenho aqui a descrição. Então, na verdade, é o estado final que as substâncias medicinais apresentam depois de estar submetidos a uma ou mais operações farmacêuticas executadas com a finalidade de facilitar a administração e visando o melhor efeito terapêutico para o animal. Então, essa é realmente a classificação de formas farmacêuticas. A definição da forma farmacêutica. A definição da forma farmacêutica, exatamente. Certo. Tá? E dentro dessas formas, quais são as que mais saem no dia a dia, que os veterinários mais utilizam mais por costume, não conhecem todas as formas que a DrogaVet trabalha? Apresenta para a gente esses diferenciais de uma fórmula farmacêutica para outra. Tá. Dentro da DrogaVet, eu vou falar isso, deixar bem claro que é dentro do cenário da DrogaVet que a gente está pegando essas informações. Então, dentro da DrogaVet, as formas farmacêuticas que a gente hoje tem talvez uma usabilidade maior por parte do tutor, por parte do veterinário, então são as fórmulas de uso oral principalmente. Dentro delas eu tenho o xarope, a pasta oral, as suspensões, os biscoitos, os pós, mas principalmente ainda as cápsulas são as formas ou é a forma farmacêutica hoje que é mais utilizada entre todos os médicos veterinários e os tutores. Tá? Por mais que a gente fale assim, tem bastante forma farmacêutica para usar, mas as cápsulas ainda, até por confiança do veterinário, enfim, a cápsula hoje ainda é a forma farmacêutica que mais sai dentro do cenário da DrogaVet. Tá? E existem alguns animais que eles são um pouco mais difíceis de receber a medicação. E justamente pensando nisso, existem outras formas farmacêuticas além da cápsula que podem facilitar o aceite, digamos assim, do tratamento, o aceite da manipulação. Inclusive aqui o xarope, o biscoito, a suspensão, por exemplo, que você vai detalhar ponto a ponto quais são cada uma delas, esses a gente consegue colocar flavorizantes, sabores, de certa forma, para o animal aceitar um sabor, de repente consegue mascarar um ativo que é um pouco mais amargo, e isso vai facilitar o tratamento do animal, o aceite do tratamento do animal. Está correto o meu pensamento? Está correta essa informação que eu passei? Está corretíssimo. Só para deixar bastante claro para o nosso cliente, para o nosso médico veterinário, todas as formas farmacêuticas que hoje são dispensadas pela DrogaVet, elas têm um estudo de eficácia, então a gente garante realmente que essa forma farmacêutica ela vai funcionar para o animal, mas ainda existe uma mistificação ali, existe um mito, e aí a nossa equipe tenta desmistificar isso, levando para o médico veterinário informações de qualidade para provar para ele que as outras formas farmacêuticas têm tanta eficácia quanto a cápsula e tá facilitando ali a administração
pro animal. E, de fato, quando se trata de um xarope, de uma pastoral, de uma suspensão, de um biscoito, você pode colocar ali alguns palatabilizantes que vai ajudar vamos dizer assim, na criação de interesse pro animal de comer esse biscoito, de aceitar a medicação. Então, por exemplo, eu estou falando de um xarope. Xarope é uma forma farmacêutica doce. Então, você consegue colocar ali um flavorizante de cereja, de banana. Então, são alguns flavorizantes doces. Quando se trata de uma suspensão ou de um biscoito, que é um biscoito que você consegue usar tanto doce quanto salgado, mas o biscoito mais usado para cães, por exemplo, é de carne com pão, carne com salsicha, carne com queijo. Você consegue, inclusive, fazer essas misturas de flavorizantes para trazer isso, fazer com que isso se torne mais interessante para o pet. Lembrando que é muito comum você pegar alguns tutores que gostam de fazer algumas associações e por mais que a gente fique nessa dúvida, nossa, carne com queijo, ou salsicha com queijo, pão com queijo, geralmente são tutores que têm o costume de usar aquele tipo de produto dentro de casa, de fazer um lanche, de gostar de um pão com queijo, uma carne com queijo, e querem levar isso para o pet. Então, é uma forma dele aproveitar isso também de uma forma sadia para fazer com que o momento da administração seja algo prazeroso para os dois. E tirar também, acredito que o ponto seja você tirar esse comportamento do tutor de oferecer, ele só vai aceitar a medicação se for dentro de uma salsicha. Ok, eu consigo colocar um flavorizante aqui que tem o sabor da salsicha, que tem o sabor de uma fruta, justamente para não fugir do tratamento que o veterinário está preconizando, que muitas vezes o tratamento que o veterinário passa por uma dermatopatia, que de repente tem relação com a proteína, se eu ofereço medicamento numa salsicha, eu vou estar dando medicamento, mas no mesmo momento eu já vou estar prejudicando o tratamento, porque eu estou oferecendo algo além algo que ele não poderia comer por conta da alergia que ele tem. E no caso do flavorizante isso não acontece, né? Porque é um sabor somente. Exatamente. Na verdade, ele acaba não sendo nem um sabor, né? Ele acaba sendo, vamos dizer assim, porque ele não é um palatabilizante, é um flavorizante que vai ficar mais voltado realmente à questão do odor, de fazer com que o animal que tem ali o olfato muito mais aguçado que o paladar, vai ser muito mais vai chamar a atenção dele muito mais pelo olfato realmente do que pelo paladar. E você colocou bem, né? Hoje em dia tem muita gente que utiliza a salsicha, algum embutido ali para colocar a cápsula dentro para fazer com que o pet coma esse medicamento. Só que o embutido, queira ou não, ele é um produto processado, ele tem uma quantidade de aditivos ali enormes. Sim. E quando se trata de um manipulado, você tem o mesmo flavorizante ali que vai fazer com que ele sinta aquele cheiro, mas que não vai ter nenhum tipo de efeito prejudicial para a saúde dele. Então, um dos grandes benefícios é você conseguir fazer algo palatável que vai atrair o animal sem fazer mal à saúde. Pelo contrário, o medicamento é para fazer com que ele se sinta melhor. Com certeza, já para otimizar esse tratamento, enfim, oferecer o tratamento de acordo com o tempo que o médico veterinário prescreveu, sem trazer nenhum malefício para a saúde do animal. Exatamente. Detalhe outras formas farmacêuticas que nós temos disponíveis, Marcos, por favor. Bom, vamos lá. Aqui, como a gente já passou um pouquinho por cima, uma das principais formas farmacêuticas que a gente tem hoje na farmácia são os biscoitos. Então, os biscoitos, eles são preparações farmacêuticas que têm como dentro da sua base água, sal e farinhas, ao qual podemos adicionar algumas substâncias medicamentosas. A maioria dos ativos eles podem ser incorporados nessa forma farmacêutica, desde antibióticos, antifúngicos, antihistamínicos, anti-inflamatórios, enfim, então você tem uma gama bastante grande que pode ser colocada nesse tipo de forma farmacêutica. A gente não recomenda a incorporação de fármacos muito amargos, principalmente porque o fármaco que é amargo, o animal, a partir do momento que ele não come o biscoito por ser amargo, então vai ficar difícil, inclusive, de você lançar a mão de alguma outra coisa, porque o biscoito ele tem que aceitar. Então, o ideal é que seja alguns ativos que não tenham esse gosto amargo, que fique mais fácil de você colocar um flavorizante, que ele vai aceitar de uma forma mais fácil. Tá? Ele é muito utilizado para aumentar a adesão do tratamento para cães, principalmente. Uma dica que eu vou dar aqui, esse tipo de produto ele tem que ficar em geladeira, porque ele não é diferentemente do que as pessoas acham, ele não é um produto assado, ele é um produto refrigerado, então ele fica na geladeira para manter a forma farmacêutica dele
essa forma mais consistente. Mas uma coisa que a gente coloca nos biscoitos é justamente o flavorizante para dar um atrativo para o animal. Só que quando você coloca na geladeira, a gelificação ele acaba mascarando esse efeito. Então, cada vez que você for administrar um biscoito no animal, a gente sugere sempre que você tire da geladeira, deixe na temperatura ambiente por 5 a 10 minutos para que você tire aquela questão do gelado mesmo, né, dessa gelificação ali em torno do biscoito, que isso vai fazer com que o flavorizante fique mais forte. E aí, então, depois de uns 10 minutos, você consegue administrar para o animal de uma forma mais eficaz. Porque ele vai sentir o cheiro, ele vai se sentir mais atraído pelo biscoito. Bem legal. Então, é uma dica que eu dou aí, porque essa é uma dificuldade que eu vejo que os tutores têm no dia a dia também. Às vezes já tira direto da geladeira, já oferece para o animal. Exato. Às vezes, ou até mesmo o dia está um pouco mais frio, o animal acaba recebendo essa medicação gelada e pode ser um momento ali que ele vai recusar. Então, acho que é uma dica muito importante, deixar um tempinho ali, 10 minutinhos em temperatura ambiente, que aí vai tirar esse gelado e o animal já vai aceitar muito mais facilmente. Uma outra dica que é importante é assim, cada vez que for administrar o medicamento, principalmente em biscoito, sempre fazer daquele momento um momento específico para aquela ação que você vai destinar. Porque se você quer fazer a administração do biscoito com o medicamento, enquanto o animal está brincando, ele não vai parar para comer o biscoito. Então, quando for fazer, faça com que aquele período do dia seja específico para aquilo. Vai fazer com que o animal tenha mais interesse, que ele fique focado naquilo que ele tem que fazer, e ele vai aceitar com mais facilidade esse medicamento, esse biscoito. Legal. Tá? E ainda mantendo nessa parte de biscoitos, vale ressaltar em relação aos tamanhos, né? Que a gente tem diversos tamanhos de biscoito. Se eu tenho um animal que é muito pequeno, obviamente que eu não vou oferecer um biscoito que é muito grande. Então, a gente consegue adaptar de acordo com a dosagem e a quantidade de ativo e também pensando no tamanho do animal. Exatamente. Hoje a gente tem 5 tamanhos diferentes de biscoito, então eu consigo atender tanto os animais pequenos como Pinscher, York, alguns Lhasas e tanto os animais como os dog alemães, os filas, enfim, os animais grandes e gigantes também. Além disso, o biscoito ele pode ser utilizado não só para os cães, mas na nossa rotina a gente percebe que alguns equinos também têm costume de fazer administração em biscoitos, de conseguir fazer, de lançar a mão dos biscoitos para esse tipo de ação. Mas como você falou, você tem vários tamanhos que consegue destinar ali para cada tipo de raça e peso e tamanho diferente. Só chamar a atenção aqui para essa primeira foto da esquerda, que é onde tem uma placa que mostra um pouco do nosso dia a dia, né? Como a gente não produz esses medicamentos em larga escala, nesse momento aqui, a farmacêutica, o manipulador, ele está parando parte do tempo para fazer a medicação específica para o animal X, para o Rex, para o Thor, para o animal em que o veterinário fez aquela prescrição. Isso mostra um pouco também o carinho e a atenção que a Drogavet tem em relação aos animais que nós auxiliamos no tratamento. Como não é produzido em larga escala, é literalmente parar um momento do dia para fazer a medicação específica para o animal. E isso acho que traz um valor muito grande para o tutor quando ele começa a entender dessa forma, né? Que o meu animal não é tratado de uma forma comum. Tem toda uma cadeia que está parando naquele momento para pensar especificamente, personalizar o atendimento no meu animal. Exatamente. É importante você falar, porque as pessoas elas não têm noção de como é feito a manipulação no dia a dia, de como é um laboratório. Inclusive, aproveito o momento para fazer um convite para os veterinários que tiverem interesse em conhecer, de entrar no laboratório, dizer que a Drogavet está de portas abertas para receber o dia que for, na hora que for, para mostrar realmente a qualidade dos nossos laboratórios, mostrar que são laboratórios com equipamentos de qualidade, com altamente tecnológicos, que são realmente preparados para atender o nosso público. Então, faço o convite aqui para dizer que estamos de portas abertas para receber os veterinários que tiverem interesse em conhecer o laboratório. E entenderem este grande diferencial da Drogavet, né?
toda a questão do controle de qualidade, toda a questão dos laboratórios, a gente vai falar um pouquinho mais para o final, a questão do nosso laboratório de estéreis também, mas para entender como que funciona também uma farmácia de manipulação, como funciona a Drogavet, né? Porque muitas vezes a gente tem o pensamento, ah, não, eu vou prescrever aqui minha receita, vai chegar, alguém vai responder ali, uma pessoa vai responder pelo WhatsApp e já vai manipular. E não, existe todo um processo, existe um time muito grande por trás disso. Exatamente. Então, esse convite eu vejo com muita importância, sim, para entender como que funciona e surpreender da mesma forma que eu fui surpreendido quando entrei na Drogavet. Exatamente. Exatamente. Vamos dar sequência então às outras formas, Marcos? Aqui também falando das pastas orais, então são as pastas, elas são empregadas para o uso oral, desde que sejam flavorizadas e edulcoradas de forma adequada. E essa forma farmacêutica ela é usualmente prescrita para felinos e equinos, aonde elas possuem melado de cana na sua composição, entre outros componentes. E uma vez que tem o melado de cana, ela não pode ser administrado para animais diabéticos, por conta do alto teor de açúcar. Então, quando tem um animal diabético, que o veterinário prescreve, coloca na receita que é um animal diabético, nestes casos, quando ele pede uma pasta oral específica, a gente tem uma pasta que não teria essa adição. Então, uma pasta separada para este tipo de essa animal. Necessidade. Para essa necessidade, exatamente. Tá? Mas, de uma forma geral, as pastas orais, elas têm na sua composição o melado de cana, né? Então, aqui é uma foto que mostra, aqui é mais para mostrar a consistência da pasta, como que ela fica, e depois isso vai ser dispensado para o pet ali na seringa booster, que é aquela seringa que tem uma rosca na parte de trás dela, você consegue do êmbolo, regular a dosagem, você regula né? a dosagem para administração no dia a dia. Bem legal. Tá? A grande vantagem que você tem para ela, em relação aos felinos principalmente, é que ela, justamente por ter esse melado de cana ali, ela vai grudar na pata. Você não vai colocar na boca do felino como do equino, por exemplo. O equino você coloca na boca, ele vai mascar aquilo lá até engolir. O felino não, você coloca ali uma quantidade pequena da dose na pata dele, espalhando entre os pelos para grudar realmente no pelo, e ele vai acabar se lambendo até administrar toda a medicação que ele precisa. Que já é um ato que o felino faz normalmente de se lamber, né? Então a gente está aproveitando esse ato justamente para medicar o animal e tirando uma grande dificuldade que tem dos proprietários de felino, que é o momento da administração do medicamento. Se vai administrar em comprimido, em cápsula, acaba sendo um momento estressante não só para o animal, mas também para o tutor, quando tem alguma dificuldade, não tem uma aceitação tão fácil quanto um cão, por exemplo. Exatamente. Então, esse ponto é bem importante. Essa nova forma de administrar medicamentos pensando nos felinos é bem legal, é bem importante. Exatamente. Dando sequência, então, os xaropes, que são formas farmacêuticas aquosas doces, porque ela contém açúcar e água na composição, onde o açúcar está próximo da saturação. Então, nesse caso, a gente faz uso de flavorizantes doces, até por conta de ser uma composição que já vai açúcar ali dentro da forma. Então, você vai usar flavorizante como, por exemplo, morango, chocolate, mel, entre outros. E lembrando que se eu quiser colocar um flavorizante salgado dentro de um xarope, até é possível. Só que aí a medicação vai ficar com aquela composição meio agridoce, vai ficar uma coisa meio não tão saborosa, interessante para o animal. Então, por isso que a gente sugere sempre que faça no flavorizante doce, tá? Então, é um xarope simples ou o xarope de sorbitol para os animais diabéticos também. Então, você tem a diferenciação. Quando o animal é diabético, você tem que tirar o açúcar da composição. Então, você usa o xarope de sorbitol, que é um xarope específico para esses animais. E as grandes vantagens. Tem uma boa conservação, por se tratarem por serem hipertônicos. E o sabor, ele possibilita a correção de sabor, sendo apropriados para medicamentos mais amargos. Então, diferente do que a gente falou do biscoito, que não é uma forma farmacêutica tão apropriada para mascarar um gosto, enfim, já o xarope, por ter o açúcar e pelo flavorizante doce, você consegue mascarar ali o gosto amargo, por exemplo, de pirona, de um tramadol, enfim, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Tá? E a desvantagem dele é o volume variado na administração. Então, você vai ter doses de 1 ml, 2 ml, meio ml. Então, dependendo do animal, a quantidade da dose que vai ficar um pouco difícil a administração. O volume acaba sendo um pouco grande. Exato.
Então, aqui é importante, né, nessa parte, os veterinários terem também um conhecimento do ativo que ele está prescrevendo. Realmente, se é um tramadol, um dipirona, uma gabapentina, que é um ativo mais amargo, ao invés de colocar em um biscoito, por exemplo, que a gente não consegue mascarar tanto, o xarope vem cobrindo essa necessidade, né? Então, a gente consegue utilizar um flavorizante caramelo, por exemplo, que a Drogavet lançou há pouco tempo, que auxilia em mascarar esse sabor e automaticamente o animal vai aceitar de uma forma mais fácil todo o período de tratamento. Né? Exatamente. Certo. E para essa forma, ele vai num frasco e junto de uma seringa para o tutor medir a dosagem que o veterinário prescreveu para o animal? Exatamente. Ele vai num frasco PET, que é aquele frasco mais escuro, né? Com uma tampinha, e vai uma seringa acoplada ali junto na embalagem para que ele possa puxar a quantidade correta com a da graduação. dosagem. Com a graduação, exatamente. E esse eu não preciso manter em geladeira, diferente dos biscoitos, né? Ou depende do ativo que eu estou colocando? Vai depender principalmente do ativo. Você tem alguns ativos que são termoláveis e que você tem a necessidade de mantê-los em geladeira, e outros não tem essa necessidade. Então, tem que tomar esse cuidado sempre quando receber o produto para saber se no rótulo está escrito que há necessidade. Vem aquele selinho, né? Exatamente. Manter em refrigeração. Exatamente. Perfeito. Tá? Aqui as suspensões. Então, nesses casos, o fármaco se encontra finamente dividido, colaborando para uma rápida dissolução no trato gastrointestinal. Lembrando que para uma suspensão, a preparação onde as partículas finas ficam suspensas, e sempre, no caso da suspensão, vai ter a necessidade de fazer ali a agitação prévia, tá? Que é justamente para que você consiga homogeneizar a forma farmacêutica, onde você distribui a quantidade de ativos por toda a forma, garantindo assim a dosagem correta para o animal. Perfeito. Tá? Eu imagino então que tenha dentro desse frasco tem duas fases, não sei se eu posso falar dessa forma, duas densidades distintas e eu preciso fazer esse processo de agitar para homogeneizar o produto. Tá? Que aí você garante essa distribuição dentro do volume total da forma farmacêutica, garantindo assim a dose correta para o animal. E aqui eu posso utilizar sabor salgado, é isso? Aqui, carne, sabores frango, salgados, exatamente. Picanha, bacon, vários... Trabalhando com sabores salgados, aqueles que você tiver interesse ali pode colocar. Legal. Também vai no frasco PET e também vai a seringa... Da mesma forma que o xarope, exatamente. Certo, perfeito. Tá? E aqui as cápsulas. As cápsulas são formas farmacêuticas sólidas que encerram o fármaco em invólucro mais ou menos elástico, e o invólucro pode ser constituído de amido ou de gelatina. As cápsulas elas devem atender às exigências de variação de peso, tempo de desintegração e teor de princípios ativos descritos na monografia. Tá? Neste caso, as grandes vantagens da cápsula, de utilização da cápsula: fácil deglutição. Você tem algumas cápsulas que elas são pequenas e o animal consegue deglutir com certa facilidade. Fácil identificação, então você tem cores variadas para utilização. Mascaram de forma eficaz, principalmente os sabores desagradáveis, porque não vai ter contato com as papilas gustativas, enfim, do animal, então pode ser amargo, ele já está ali inteiro, o ativo está internamente da cápsula, não vai ter contato nenhum. Não vai ter contato nenhum, então não vai ter essa questão do gosto desagradável. Ele vai ser limitado ao potencial de incompatibilidade, tem boa estabilidade, então geralmente fica bastante estável, protege o fármaco de agentes externos como pó, luz e ar, e apresentam boas características de biodisponibilidade, então ele libera o conteúdo entre 10 a 20 minutos depois que o animal ingeriu esse medicamento. Então, uma ação bem rápida também. Exatamente. Quais são as desvantagens? Eles não são fracionáveis, então uma confusão que acontece até com certa regularidade é o tutor achar que, peguei uma cápsula, vou quebrar ela no meio. Cápsula é diferente de comprimido. Comprimido, em alguns casos, eles são sulcados, onde tem aquele sulco no meio, você pode dividir para ter duas doses iguais. No caso das cápsulas, não. A dose é única, você não pode abrir e tirar metade do medicamento ali e usar em duas partes. Sim, mas partindo do princípio que a gente está fazendo cada cápsula com a dosagem específica para aquele animal, para a administração naquele momento, não teria nem a necessidade de fracionar, na verdade. Exatamente. Eu já estou tirando essa necessidade do tutor pensar que vai ter que quebrar um comprimido. Não, já está a dose adequada aqui, só preciso administrar para o animal. Exatamente.
Outra desvantagem é que ele pode ser facilmente aderido à parede do estômago e do esôfago, principalmente no esôfago, né, alguns ativos. Incompatível com a substância hidroscópica, então aquelas que envolvem a questão da água. Elas não são adequadas para fármacos muito solúveis, tais como os sais iônicos, como cloreto de potássio, brometo de potássio. O fluido digestivo penetra rapidamente na cápsula, dissolvendo o sal e assim criando uma solução altamente concentrada, o que pode causar náusea, vômitos quando em contato com a mucosa gástrica. Tem que tomar cuidado nessas situações. Esses pontos. Tá? Aqui hoje são os principais tamanhos que a gente tem na droga VET. Então, eu trabalho com a 00, com a 0, 1 e 4. E hoje, a gente já possui dentro da droga VET também a cápsula número 5, que seriam aquelas cápsulas bem pequenininhas. É o que a gente vê usualmente na clínica chamando como microcápsulas. Exatamente. Né? Mas são utilizadas em casos bem específicos, ou quando é um felino muito pequeno, ou um cachorro muito pequeno, porque mesmo para o dia a dia, dependendo da da quantidade que o medicamento prescreve, que o médico veterinário prescreva, acaba não sendo possível colocar numa cápsula tão pequena. Então, por conta da miligramagem, né? Eu estou vendo aqui que o que limita o tamanho da cápsula é a quantidade de miligramas do total daquele preparo. Exatamente. Então, se eu tenho uma quantidade, eu não lembro de cabeça agora quantas miligramas cabem na cápsula 5, mas, por exemplo, se eu tenho um pedido do veterinário de 170 miligramas, eu não vou conseguir colocar numa cápsula 5. Exatamente, porque ela realmente é muito pequena. Sim. Aí você tem que administrar, em vez de uma, pode ter duas, três, 4 cápsulas. Aí acaba fugindo um pouco dos pontos que eu vejo da facilidade da manipulação veterinária, que é literalmente, não sendo redundante, facilidade, mas você tirar o estresse do tutor e do animal. Você pegar e naquele momento, eu já administrei aqui a dose e tá ok, não preciso me preocupar em partir o comprimido, em dar 2, 3 cápsulas em um momento só. Exatamente. Perfeito, Marcos. E o que mais temos? Além disso, a gente tem os pós. Então, são misturas íntimas e secas de fármacos ou outras substâncias finamente divididos. E os pós são constituídos por finas partículas. As grandes vantagens. A prescrição precisa da dose requerida individualmente para o paciente. São mais estáveis que líquidos. O tamanho reduzido das partículas permite a dissolução dos fluidos orgânicos mais rápidas do que os comprimidos. E menor incidência de irritação gástrica, resultando numa rápida dissolução. Tá? Em contrapartida, as substâncias elas podem deteriorar quando expostas às condições atmosféricas, porque ela está diretamente ali exposto à temperatura, ar, calor, exatamente. São fármacos com sabor e odor desagradáveis, não são convenientemente mascarados quando dispersados na forma de pó. Então, lembrando que, diferente da cápsula que tem aquele invólucro sobre o ativo, aqui você tem o ativo diretamente exposto. Então, colocou no animal, quando ingeriu, vai cair na papila gustativa e pode ser que ele não se adapte ao gosto do produto. Pós-divididos são mais caros, pois demandam mais tempo de preparo e maior número de embalagens. Tá, mas nesse caso aqui dos pós, desculpa te interromper, você falou desse sabor desagradável que pode um animal, ao estar na boca do animal, ele sentir aquele sabor e não ser do agrado dele. Eu consigo colocar flavorizante aqui também? Neste caso, você consegue colocar flavorizante também, tá? Mas, assim como os biscoitos, enfim, a partir do momento que você tem um ativo muito amargo, dificilmente você vai conseguir mascarar o gosto dele. Entendi. Tá? É diferente, por exemplo, de um xarope que tem o açúcar que por si só já vai ajudar em mascarar o ativo, exatamente. Aqui não, aqui é o pó que você coloca o flavorizante, mas se caiu ali na língua, ele sentiu que ficou amargo, ele não... Então, uma forma de administração dos pós, por exemplo, seria eu colocar diretamente na ração do animal no momento que ele vai se alimentar? Poderia ser uma possibilidade? Sim, com certeza. Inclusive, tem alguns tutores que utilizam até a ração úmida ao invés da ração seca para fazer com que isso adere realmente na ração e que ele consiga comer. Porque se você colocar na ração seca, o pó pode ser que
vá ali para o no fundo fundo do do pote, e o animal não vai... dificilmente Não vai vai ter o hábito do animal lamber. de lamber o restante que está Exatamente. ali. Então, essa dica é bem importante, Marcos. É bem válida de você misturar numa alimentação úmida e já oferecer para o animal que você está oferecendo ali 100% do que o veterinário prescreveu. Né? Exatamente. O que tem que tomar cuidado só são situações específicas, como alguns ativos que tem que ser feito em jejum, alguns ativos que não são compatíveis ali com a mistura na ração, só algumas, mas aí Mais são pontuais, casos né? específicos, Casos pontuais, exatamente. específicos. Perfeito, Marcos. Tá? Então aqui só alguns exemplos de pós, né? E aqui a gente vai falar também um pouquinho sobre algumas formas farmacêuticas de uso tópico. Como eu falei, dentro da nossa rotina, o uso oral é vamos dizer assim, o maior, a maior quantidade que a gente tem dentro do nosso dia a dia, mas a gente também trabalha com bastante forma farmacêutica de uso tópico para os ativos, né? São os ingredientes contidos em uma preparação tópica, então são misturados em um veículo, são formulações de consistências variadas, e o veículo determina a consistência do produto e se os ingredientes permanecem na superfície ou se penetram na pele. Preparações espessas e gordurosas ou diluídas em água. Estamos falando primeiro do gel transdérmico. O gel transdérmico é uma forma, por mais que a gente fale que é uma forma farmacêutica de uso tópico, ele tem efeito sistêmico. Então, acho que de todas as formas farmacêuticas que eu vou falar de uso tópico, essa é a que tem o efeito aí diferente das outras. Tá. Então, eles foram desenvolvidos especialmente para transpor a barreira cutânea, levando o fármaco ao seu local específico de atuação, ou quando se deseja uma ação sistêmica, ele vai para a corrente sanguínea. Tá? As vantagens: é uma via alternativa ao trato gastrointestinal, então você vai colocar pela pele, ele vai chegar na corrente sanguínea. Ele evita o efeito de primeira passagem hepática, ou seja, alguns medicamentos, quando você coloca de uso oral, ele vai primeiro ser ali para depois na formativa. Metabolizado para a formativa, depois ele vai ter o seu efeito ali propriamente dito. Neste caso, não. Ele evita esse efeito de primeira passagem e já vai direto para a corrente sanguínea. Tá? Ele permite aplicação em diferentes locais, então, desde que a gente não tenha um local com muito pelo, sendo a pele propriamente dita, você pode colocar ele em diferentes locais do corpo. Tá? E aumenta a adesão do paciente ao tratamento. Porque se você não tem a necessidade de fazer com que o animal faça a deglutição daquele produto, você pode passar em qualquer lugar do corpo que ele vai ter esse efeito sistêmico da forma como você espera. As desvantagens: ele tem a possibilidade de ter uma irritação na pele do animal, né? Ele possibilita algumas reações alérgicas, principalmente se alguém fizer uma raspagem do pelo para ter uma área de pele um pouco mais ampla, só que a irritação junto com o gel transdérmico pode causar uma irritação ainda maior. E você tem algum limite de dose, você não consegue colocar doses muito grandes dentro de um gel transdérmico, por exemplo. E além disso, você tem alguns fármacos que você não consegue colocar dentro do gel transdérmico por conta do tamanho da molécula, que ela não passa, ela não ultrapassa a barreira transdérmica. Entendi. Tá? Então, são situações ali que limitam um pouco a utilização do gel transdérmico. Então, se a gente pensar aqui no que a gente conversou das formas farmacêuticas por via oral, algumas alternativas. O meu gato, o meu cão, ele não aceita a cápsula, ele é um pouco resistente à medicação. Essa é uma forma muito interessante, porque você vai aplicar no animal como se estivesse fazendo um carinho ali na clínica. A gente vê muito, principalmente em felinos, utilizar na face interna da orelha ou, dependendo do animal, no abdômen também. Então, você tira, mais uma forma de você tirar o estresse do animal e tirar a resistência que o animal tem do tratamento. Né? Exatamente. Tanto é que a gente fala, poderia ser até mais utilizado do que ela realmente é. Mas por conta dessas limitações, então a gente acaba não lançando a mão dela em todos os casos. Sim, até pela quantidade da dose, né? Porque ele vai num frasco, num pump, que já sai a dose adequada ali, se não me engano, 0,2 ml, que já sai o volume 0,1 adequado. a 0,2, exato. Já sai o volume adequado para o tutor administrar. Aí, no caso, se a dosagem fosse um pouco maior, teria que passar em uma orelha, passa em outra, então acaba tendo mais processos. Mas estando dentro dessa segurança aqui, dessa limitação que a gente tem dos fármacos, é uma via muito importante para o tratamento. Né? Exatamente. Pensar em um animal que está com dor,
Dificilmente o proprietário vai conseguir oferecer algo por via oral, então já pode ter essa outra vantagem, né? Medicar sem ter o estresse ou o risco de tomar uma mordida no animal por conta de dor e não por conta de ser agressivo. Exatamente. Aqui, o shampoo, então, muito mais conhecido por todo mundo, é uma forma farmacêutica que vai ser utilizada para remoção de sujidades, remoção de materiais sebáceos, restos celulares, escamas, e ainda deixar o pelame macio, brilhante e melhor para pentear. Então, acho que esse aqui todo mundo conhece, É o mais comum né? aí no nosso dia a dia. A pomada, então, apesar de todo mundo conhecer também, mas são preparações semissólidas para aplicação externa que amolecem ou derretem a temperatura corpórea. Então, tem que tomar cuidado a essa particularidade. As vantagens são produtos que sujam a pele, mais que creme, mas são mais eficazes para liberar ingredientes ativos na pele, porque ela se mantém ali de forma mais... um contato tempo maior. Exato. Tem ação emoliente e protetora, e as pomadas mantêm-se fixas no local da aplicação devido à sua adesividade e são agentes hidratantes muito eficazes e possibilitam a máxima ação terapêutica do fármaco incorporado e se adaptam às cavidades mucosas e superfícies da pele. As desvantagens delas. Elas obstruem os poros, levando à diminuição da transpiração da pele, favorecendo os edemas. Então, tem que tomar cuidado com isso, principalmente quando você tem algumas lesões agudas e com isso você determina a oclusão da pele e acaba diminuindo as trocas gasosas cutâneas, acentuando o processo inflamatório. Sim. Então tem que tomar ter atenção nesse momento, o médico veterinário entender o que é essa lesão, o que causou essa lesão, o que está causando essa lesão, para ver se a pomada é uma via interessante de prescrição. E aí, se entender que a pomada não é a melhor solução, você tem algumas outras formas farmacêuticas que vão te ajudar nesses casos. Então, você tem cremes e loções, que são preparações com parte de água e parte de óleo, e em comparação com as pomadas, elas são bem menos oleosas e se espalham facilmente. Portanto, são mais aplicadas para as áreas extensas do corpo e também em regiões com pelos. Tá? Perfeito. Temos também o gel, então são preparações à base de água, portanto não contém óleo. São utilizados em regiões muito úmidas e também são utilizados para reduzir a oleosidade da pele. Legal. Tá? Um dos pontos importantes aí em se tratando de géis, né, é que a Drogavet lançou recentemente o gel ozonizado, né, com base de ozônio também, exatamente, que é um tratamento que está bastante em alta. Exatamente. Então, mostrando que a Drogavet acompanha o mercado, né? A gente tem estudos que acompanham o mercado para trazer essas novas soluções também. A gente busca sempre trazer inovação para o mercado veterinário, trazendo sempre formas farmacêuticas novas, alguns ativos novos, e essa forma farmacêutica ionizada é uma das formas mais inovadoras que a gente trouxe recentemente para o mercado pet. Além disso, creme gel, esses já são direcionados geralmente como hidratantes para a pele oleosa, possuem a fase aquosa espessada por um polímero orgânico hidrossolúvel. No entanto, um creme gel possui uma fase oleosa constituída de derivados graxos que são emulsionados na fase aquosa espessada. Então, o gel creme geralmente possui uma fase de silicone dispersa na fase aquosa espessada, onde apenas foi dado um esbranquiçamento ao gel. Tá? Além dele, a gente tem o mousse, que é um veículo espumante que não irrita a pele e oferece suavidade ao toque seco ao pelo do animal. E a característica principal dessa forma farmacêutica assegura a aplicação de ativos em áreas de difícil tratamento, tais como cabeça e membros, sem que haja o gotejamento disso para a região do olho. Ou seja, você colocou isso na região, principalmente colocou isso acima dos olhos, enfim, cabeça, ele não vai escorrer para o olho, ele vai ficar exatamente na posição que você colocou. Legal. Tá? Tem alguns sinônimos dele, então, como espuma, foam, mousse, ele é conhecido por esses nomes. A vantagem, tem baixo teor alcoólico, então evita o ressecamento e irritação da pele. Ele não escorre, então evita o desperdício e concentra o produto no local desejado. E, além disso, ele é um produto sem enxágue, não precisa passar e depois tirar. Pode deixar que ele vai ser absorvido. A desvantagem dele é que ele é incompatível com algumas substâncias. Altas concentrações de ativos ou muitas associações podem comprometer a qualidade da espuma e não necessita espalhar sobre a região para melhorar a absorção.
Aliás, necessita, desculpa. Necessita, né? Exato. Essa é uma forma que eu já vi alguns dermatologistas prescreverem, né? Tem um aceite por dermatologistas também. Sim, justamente por essa facilidade de se manter ali no local que foi aplicado, não escorrer, não gotejar, né? Exatamente. Tá? E por fim, queria passar para vocês aqui uma forma farmacêutica que foi muito discutida aqui na Drogavet São Paulo, mas que são as soluções estéreis. Então, o que são as soluções estéreis? São preparações líquidas, estéreis, sem a presença de micro-organismos. Então, o principal ponto é esse. Aqui na Drogavet, o que a gente faz de forma estéril? Principalmente os colírios. Tem a possibilidade de fazer alguns medicamentos injetáveis também, mas aqui a gente foca realmente nos colírios. E diante disso, eles não devem conter nenhum tipo de substância estranha e a medicação não pode estar de forma alguma turva. O que consiste realmente nessa substância estéril? Elas são produzidas em laboratórios específicos, laboratórios altamente controlados, seja ele controle de temperatura, controle do ar, controle da água, assim, é um controle 100% rigoroso, de tudo, né? Bem rigoroso. Para fazer a manipulação, o manipulador ele tem que estar totalmente equipado, desde do pé até a cabeça, literalmente, não pode estar com nenhuma área descoberta. Ele vai preparar isso de forma individualizada, ele vai passar por para entrar no laboratório, ele vai passar por aquelas duas portas que você tem que abrir uma, fechar, abrir a segunda para poder entrar, porque o ambiente, como eu falei, é altamente controlado. E esses produtos, eles são produzidos em pequenos lotes. Eu não posso simplesmente entrar com uma manipulação normal e falar assim, vou fazer lá um colírio e pronto. Não estou falando que não dá para fazer, estou falando que a gente faz pequenos lotes de alguns produtos. Tem alguns produtos específicos que a gente tem que manipular? Tem. Nestes casos, como eu falei, quando você produz um pequeno lote, você tem que sempre deixar um produto reservado para caso aconteça alguma coisa, você tem ali um segundo produto para fazer um teste, né? Digamos uma contraprova. Uma contraprova, exatamente. Quando eu vou fazer algo individual, acontece da mesma forma. Se eu vou fazer um colírio individual para um animal específico que não é da nossa rotina fazer, eu vou fazer este colírio junto, eu vou produzir um segundo que vai ficar na farmácia para servir de contraprova. Então, é um processo individualizado, mas que segue um protocolo ali rigoroso para a gente ter esse controle na ponta depois, caso aconteça alguma coisa. Por ter tanto controle, como você passou para a gente agora, controle de ar, controle de temperatura, todo esse controle mais rigoroso, não é que não dá para fazer. Dá, só que aí a empresa, a Drogavet, vai aproveitar determinados momentos para utilizar tudo isso e fazer um lote maior, fazer uma produção, uma utilização mais racional desse momento. Exatamente. Aproveitar que eu esterilizei a sala inteira para fazer algumas... Exatamente. Produtos específicos que a gente sabe que tem saídas maiores, como, por exemplo, uma ciclosporina, tacrolimus, microlimos, que são produtos que saem com bastante demanda no dia a dia. Então, esses produtos a gente produz um lote maior, porque a gente sabe que vai ter essa saída no dia a dia. Já fica pronto para o cliente retirar na farmácia. Claro, vai fazer o pedido, vai seguir ali o tempo de rotulagem, enfim, tal, mas sim, já estão previamente prontos. Mas em casos específicos, como eu vou fazer algum produto específico, aí eu vou produzir, eu tenho que entrar no laboratório quando ele estiver realmente esterilizado, eu tenho que fazer como se fosse um lote, eu tenho que produzir o produto individual e tenho que fazer uma contraprova. Então, tudo isso para manter a garantia do processo e a garantia do produto para o cliente na ponta. E esse laboratório é um laboratório separado, então, das outras fases. Eu tenho um laboratório que eu faço biscoito, eu tenho um laboratório que eu faço um xarope e um laboratório totalmente separado que faz para a produção desses estéreis. Totalmente separado, totalmente estéril. Ali não pode ter nenhum tipo de processo que vai colocar em risco a esterilidade do ambiente e automaticamente do produto do colírio, da pomada que está sendo produzida no momento. Exatamente. Legal. Essa é uma informação importante, essa é uma informação bem importante, porque a gente ainda tem um mito, voltando aos mitos da manipulação veterinária, que isso é feito sem nenhum controle. E não, na verdade não é. Existe um controle rigoroso, existe um laboratório
específico para isso, em um momento que a gente vai fazer essa produção, quando tudo estiver ok, quando o ambiente estiver esterilizado, quando o manipulador estiver todo preparado para fazer essa produção. Então, não tem o risco de ter alguma contaminação cruzada. Eu vou produzir o colírio no mesmo lugar que eu estou fazendo biscoitos. Não, isso não acontece na Drogavet. Não, isso não acontece. Então, reforçando o convite que você fez para os veterinários de forma geral, eu faço o convite também para os oftalmologistas que queiram conhecer o nosso laboratório, que queiram conhecer toda a nossa farmácia, mas pensando especificamente na produção dos estéreis, já que um grande diferencial da Drogavet é ter esse laboratório de produção própria aqui em São Paulo. Exatamente. Existe o de produção em Curitiba, mas nós temos uma célula, não sei se eu posso falar dessa forma, mas nós temos a produção dos colírios dentro da nossa casa. Então, agilizando todo esse processo, facilitando toda a entrega, com mais agilidade para a demanda que ele está naquele momento. Exatamente. E como você falou, também reforço, venham conhecer a Drogavet, venham conhecer nosso laboratório que está aberto. Estamos de portas abertas, gente. Vamos aproveitar. E o que eu tinha para passar hoje aqui sobre as formas farmacêuticas era isso. Fico à disposição para tirar alguma possível dúvida aí que tenha. E obrigado novamente pelo convite aí para esclarecer essas dúvidas. Eu que agradeço, Marcos. Lembrando que essas são algumas das formas farmacêuticas que nós produzimos. Temos outras além dessas, né? Que obviamente o tempo que a gente dispõe aqui não é um tempo muito grande, e a gente quer direcionar também para não só direcionar, mas colocar uma pulguinha atrás da orelha para verem buscarem as outras formas farmacêuticas, sempre pensando em facilitar, sempre pensando em adesão ao tratamento e minimizar o estresse dos dois lados, tanto do tutor quanto dos animais. Exatamente. Bom, Marcos, agradeço muito pela troca de informação, pelo bate-papo, pela disponibilidade de conversar aqui comigo, de passar toda essa informação para os nossos ouvintes e para o pessoal que vai nos assistir também. No nosso canal do YouTube, você consegue colocar algumas dúvidas lá, a gente vai estar acompanhando para ver as principais dúvidas. Estamos à disposição também no Instagram, né, @DrogavetSP. E é isso, sigam nossas redes sociais, acompanhem toda essa troca, toda essa disponibilidade de informação que a VetSign está proporcionando, também através do YouTube e do Spotify. Estamos à disposição também, tanto em todas as redes sociais, à disposição diretamente na farmácia, à disposição com o nosso time a campo também, enfim, várias formas que podem ser acionadas à Drogavet. A gente está aqui pronto para tirar as principais dúvidas, para ajudar da forma que for necessário todos os veterinários. Muito obrigado e, novamente, conheçam a Drogavet, conheçam o nosso laboratório, que vocês vão gostar. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e aproveitem, passem nas unidades, conversem com a gente, venham nos conhecer, entrem em contato com a gente, que vai ser um enorme prazer recebê-los. Muito obrigado a todos. Até logo. Obrigado. Até logo.